Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia, eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da obra Troia, o Romance de uma Guerra, de autoria de Cláudio Moreno. Além disso, e principalmente, eu vou apresentar uma parte do material do professor que minha colega Marcela Budi e eu preparamos para vocês. Vamos lá? Na versão escrita do material digital do professor, nós compartilhamos com você um pouco mais das concepções que nos regem. Basicamente, para nós, a literatura tem uma potência simbólica que distingue sobremaneira os textos literários dos demais textos. É o espaço onde o humano se encontra consigo próprio de maneira mais íntima e, justamente por isso, precisa ser oferecida às alunas e aos alunos do ensino médio com a mesma riqueza com que é concebida. No primeiro vídeo tutorial a que você teve acesso, aquele também dedicado aos seus alunos, eu já apresentei um pouco da obra Troia, o Romance de uma Guerra, e de seu autor. Portanto, nesse segundo vídeo tutorial, especialmente dedicado a você, vamos falar sobre como trabalhar as propostas de atividade que sugerimos. Nossa primeira sugestão de atividade propõe trabalhar em cima do conceito e da ideia de oráculo. Antes de começar o trabalho com essa obra, pergunte se os alunos reconhecem algo sobre Troia, seja pela capa do livro, seja pela palavra Troia ou por lembranças cinematográficas. Então, já começando essa primeira atividade, questione-os se conhecem o termo oráculo, registrando as possibilidades de definição que aparecerem na turma. Não há respostas certas ou erradas nesse momento. Há coleta de hipóteses segundo diferentes repertórios. Caso não haja hipóteses, questione-os sobre videntes, intérpretes de tarô, futurólogos ou outros elementos correlatos que sejam mais próximos da realidade de cada um. A primeira leitura da obra pode ser realizada individualmente ou em grupo. Peça que os alunos anotem as palavras que desconhecem ou causam estranhamento, especialmente aquelas que, por serem eruditas, raramente são utilizadas. Eles também podem anotar trechos cuja sintaxe causa estranhamento. Essa primeira conversa é fundamental para que aconteça a apropriação de repertório. Pergunte-lhe se gostaram do texto. Assegure em suas aulas a importância da fruição literária. Proponha em seguida que os alunos falem livremente sobre os oráculos evidentes da narrativa. É provável que eles reconheçam aquele que anuncia o sonho de Écuba. Era um prenúncio da queda de Troia. Incentive-os a falar e estabelecer relações com suas leituras, com seu repertório cultural, com sua vida, de modo a fomentar uma leitura mais significativa. Planeje um caminho de discussão de modo aos alunos perceberem que a figura do oráculo não é ilustrativa, ela condiciona a ação dos personagens, modificando a teia narrativa como um todo. Questione-os também sobre oráculos que aparecem em filmes e livros contemporâneos. Como eles funcionam? Proponha assistirem juntos ao filme Matrix, de 1999, e debata a figura do oráculo, que no filme é uma mulher, diferente dos oráculos gregos. Um ponto interessante para eles perceberem com sua mediação é que a fala taxativa de um oráculo grego se transforma em um questionamento na boca do oráculo de Matrix, mas que em ambos os casos a ação do herói desemboca no seu inevitável destino. Tendo sido feitas as discussões iniciais, proponha a elaboração de um mapa mental com as características e funções do oráculo dentro das narrativas. Geralmente, os oráculos aparecem no início das histórias e são relembrados ao longo delas pela ação das personagens. Peça que organizem as duas obras em comparação, o livro e o filme, indicando semelhanças e diferenças entre seus oráculos e seus heróis. É bem provável que percebam que a narrativa de Neil, do filme, se assemelha em muitos pontos à de um herói clássico. O mapa mental será um roteiro para a elaboração de um vídeo para ser postado em um vlog, cuja temática deve ser a figura dos oráculos. No vídeo, de 3 a 5 minutos, cada aluno ou dupla deverá considerar os seguintes subtemas: explicar o que é um oráculo, identificar o oráculo em alguma narrativa, relacionar o enredo à fala do oráculo e, enfim, comparar o oráculo de Matrix com os oráculos gregos. Ao final dessa atividade, sugerimos também uma maneira de registrar a avaliação da produção de seus alunos, caso seja seu desejo, considerando todas as multidimensões envolvidas nesse trabalho. Para a realização dessa segunda atividade, sugerimos que os alunos tenham lido ao menos até a busca feita por Menelau pelos heróis que comporiam o ataque a Troia. A proposta da atividade é analisar o uso de adjetivos na construção de heróis.
Em um primeiro momento, sugerimos que você questione os alunos sobre como eles definiriam algum herói ou super-herói que reconhecem da literatura ou do cinema. Enquanto elaboram essa pequena descrição, anote os adjetivos usados questionando: por que adjetivos são tão importantes dentro de uma obra que se constrói com a figura de heróis? É um momento interessante, inclusive, para fazê-los pensar em que momento o uso de adjetivos pode influenciar textos que não são da ordem da fantasia, como as notícias. Caso convenha, você pode apresentar a eles manchetes que utilizem adjetivos. É bem comum que via adjetivo possa ser lida a ideologia do órgão da imprensa. Proponha em seguida que os alunos falem livremente sobre o que leram, especialmente rotulando as características, filiações e relações familiares. É interessante notar como a filiação é parte fundamental para a construção dos enredos, pois os deuses também se partidarizam na guerra e se dividem para influenciá-la. Por fim, tendo sido feitas essas discussões, nossa proposta de produção escrita se apoia na elaboração de um artigo de opinião sobre a temática do uso dos adjetivos como forma de marcação ideológica de jornais e revistas. Instrua os alunos a utilizarem como fonte de comparação a própria leitura feita da obra literária. Afinal, que efeito de sentido os adjetivos geram? Por que determinar a filiação de alguém repercute no que pensamos sobre essa pessoa? Em seguida, sugira aos alunos aprofundarem sua pesquisa de dados com notícias sobre os temas polêmicos para facilitar a comparação. Nossas duas sugestões de trabalhos em associação a outros componentes curriculares focam a área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas, respectivamente os componentes de História e Sociologia. O direito à memória dos mortos aparece com clareza nas súplicas de Príamo, mas também no funeral fornecido por Aquiles a Patroclo. Assim, na primeira atividade intercomponentes, a ideia é, junto a um colega ou uma colega de história, propor estudos sobre a importância do ritual fúnebre na cultura ocidental e discutir sobre as pessoas que sumiram durante a ditadura e a insistência das famílias em reaver os corpos como uma forma de reviver os rituais ocidentais em relação à morte. Na segunda atividade intercomponente, sugerimos um trabalho com um colega ou uma colega de sociologia. A ideia é propor uma comparação da lei de hospitalidade grega com a atual relação que o mundo ocidental estabelece com o estrangeiro, por exemplo, no cenário de crescimento de refugiados, discutindo a questão da xenofobia. Cláudio Moreno, ao se propor a fazer um romance de guerra inspirado em uma epopeia, une a estrutura romanesca moderna com a temática epopeica permeada pelo poder explicativo dos mitos, ou seja, um prato cheio para o estudo da literatura. Nesse sentido, como aprofundamento a essa obra, sugerimos olhar para as especificidades dos gêneros epopeia, mito e romance. Em nosso material escrito, deixamos várias sugestões de referências complementares para vocês, mas escolhemos duas para apresentar aqui também. A primeira é uma das obras de Homero, a Ilíada. Para conhecer a obra de Homero, Ilíada, recomendamos a edição bilíngue com a tradução feita pelo professor Trajano Vieira, pela editora 34. Além da tradução e do original em grego, consta um riquíssimo pós-fácil e notas muito elucidativas. Nossa segunda sugestão é para conhecer um pouco mais sobre clássicos. Trata-se do texto Por que ler os clássicos, de Ítalo Calvino. Sugerimos a edição da Companhia das Letras. Essa é uma obra fundamental para o ensino dos clássicos. Nela, Ítalo Calvino dá diretrizes teóricas para a compreensão dos elementos constitutivos de uma obra que a transforma em atemporal e, nesse sentido, clássica. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e seus alunos seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!